Mais uma vez, voltamos no nosso breve intervalo e meu amigo Clóvis deixou aqui uma pergunta no ar com o Dr. Fábio para responder a respeito do exercício da profissão na atualidade, né? Essa pergunta é uma pergunta até difícil, né? Porque a advocacia mudou tanto em tão pouco tempo. A forma como se advoga, a forma em que advogados e clientes se aproximam, é até engraçado a gente lembrar, né, Cláudio? Porque quando nós começamos, a máquina de escrever era manual, óbvio, né? Não era elétrica, sequer eletrônica, né? Nem pensar. Quando a gente errava uma palavra, tinha que rasgar tudo e começar tudo de novo. Folha carbono, né? Os nossos queridos assinantes que nos assistem, desculpem o riso largo, mas é bastante interessante. É gostoso lembrar. Você punha o papel, o sulfite, a seda, prendia, colocava o carbono, às vezes colocava errado. Aí fazia filigrana, né? Aí você escrevia e tal, e com um rascunho do lado, né, para você se orientar, porque você tinha que fazer alguma coisa. Então, tudo isso é um passado bem distante para os colegas mais jovens, né? Mudou muito, né, Clóvis? Mudou demais. O processo digital, por exemplo, nós vimos, inclusive, nesta campanha, né, Clóvis? Nós testemunhamos isso. Em todas as campanhas eleitorais que nós participamos, até a antepenúltima, porque esta foi a penúltima, né? Nós vimos a importância da panfletagem e tal, de abordar os colegas nos fóruns, trabalhista, Fórum Federal, Fórum Civil, Fórum Criminal, Fórum da Família, o caso de Guarulhos. São Paulo tem inúmeros fóruns, né? E essa abordagem é importante para a gente levar a mensagem, lembrar que tem uma eleição, mostrar o nosso candidato, apoiá-lo, dizer porque apoiamos e tal, aquela coisa toda. Simplesmente o advogado não vai mais ao fórum, né? Pode parecer estranho para os nossos... Só vai fazer audiência. Para os nossos assinantes da TV Destaque que assistem, pode parecer estranha essa colocação, mas não é. É porque só se vai ao fórum agora em absoluta necessidade, né? Ou vai despachar, que não despacha mais, porque você manda a petição de forma eletrônica, ela já está no sistema, você vai com o quê na mão? Você não vai com nada mais na mão. Antigamente você pegava um papel, pegava um papel, dava para o juiz, né, que era a nossa petição, para ele despachar e escrever, uma coisa orgânica, né? Agora não, bits e bytes e teclados, né? E o juiz resolve a tua situação. Então, essa mudança foi uma mudança muito grande. Nós temos alguns colegas que não se adaptaram, não são muitos. Eu tenho observado que colegas mais idosos, né, têm mais dificuldade de lidar com essas ferramentas, essa nova tecnologia. O pessoal tem desistido da profissão. No final da gestão do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que foi 2012, eu era vice-presidente da Comissão de Relações da OAB com o Poder Judiciário Estadual. Uma comissão bastante interessante. Ainda sou membro dela nesta gestão até o final do ano, mas não mais vice-presidente. E como o Dr. Marcos da Costa havia assumido a presidência, porque o Dr. Luiz Flávio Borges Durso se afastou, precisou licenciar-se, eu acabei assumindo a comissão, não como presidente, mas o vice-presidente em exercício, interinamente, né? E eu me lembro de uma carta que me emocionou muito, uma carta escrita à máquina, Clóvis e Rosângela, de um colega cuja OAB é bem mais baixa que a nossa, e a nossa já é só de 5 dígitos, né? Só de 5 dígitos. Então, este colega me sensibilizou, porque ele dizia: se esse processo eletrônico for implantado, eu paro de advogar porque eu não sei
não usar a minha máquina de escrever e eu não domino nenhum tipo de tecnologia. Isso quando era uma expectativa o processo Isso, eletrônico. agora já é mais que uma realidade. E a gente tem observado que muitos colegas, eu tenho andado muito no interior aí com palestras e tal, e é bem significativo o número de colegas que estão deixando o escritório para os filhos, né? Alguns para os netos, né? Porque eles não conseguem mais acompanhar. Que não é difícil, não é mas tão é difícil, mas é toda uma adaptação, novidade. Né? Toda Lógico, foi uma grande transição. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, ó, quando a gente compra um celular novo, a gente fica 2, 3 dias para entender como é que liga. E aí, se tiver um neto por perto, fica com tudo 3, mais fácil. 4, 5 anos, ele toma o celular na nossa mão e fala assim, pô, é tão fácil. E a gente tem que ficar quietinho, porque realmente para eles é fácil. Né? Você queria arrematar o assunto dessa mudança, que não foi uma mudança, ela veio paulatinamente, né? Nós pulamos a máquina de escrever, manual, aquela coisa bem orgânica tal, para máquina elétrica, eletrônica, os primeiros computadores, até chegar nestas versões que nós consideramos muito modernas e que daqui 20 anos serão obsoletas, né? E jurássicas, por assim dizer. Mudou bastante o exercício profissional, mas uma coisa que eu gostaria que a advocacia não mudasse é a forma pela qual nós nos relacionamos com os clientes. Eu ainda tenho um modo de advogar ainda que eu considero bastante artesanal, né? Porque o meu escritório não é um escritório grande, é um escritório pequeno hoje, trabalhamos com poucas causas, né? Mas temos uma clientela mais antiga, que sempre nos procura quando tem problemas e tal, aquela coisa toda. Depois de 35 anos de idade, de profissão, alguma coisa restou desse exercício profissional. Então é a forma que eu gosto de advogar. Tentei advogar de outra forma, não consegui, não me adaptei. Essa coisa do relacionamento com o cliente, esse elo de confiança, o olho no olho. E a gente vê hoje, né, nós estávamos conversando agora há pouco, a Rosana, o Clóvis e eu, sobre esses advogados que atendem, segundo consta, não vi ainda, pela internet. Acho isso um descalabro, né? Não só pela ofensa ao nosso Código de Ética e Disciplina, etc. E não por uma questão também de não querer reconhecer que as coisas mudam. Você pode falar com um cliente pelo Skype, pelo telefone, pelo FaceTime e outros tipos de mídias. Mas você e o cliente. De imagem, é você e o cliente. Você não tem intermediário, né? Primeira coisa, você não tem intermediário. Você não precisa de testemunha. Mas há um momento que, por mais que seja impessoal a relação, porque às vezes você advoga para uma empresa, você não sabe nem quem é o dono dela. Você se relaciona com o diretor, com o gerente de área, etc. Há um momento em que você precisa estar frente a frente e olhar nos olhos do cliente para dizer alguma coisa que ele precisa ouvir. E a escolha do cliente, né? Porque o sistema que a gente estava comentando antes da entrevista, não me parece que a pessoa que está do outro lado do computador tenha escolhido um cliente, um advogado, para lhe prestar aquela consultoria. Ele clica ali e quer falar com o advogado, ele não tem ideia realmente se quem está do outro lado é advogado, inclusive. Né? Exatamente. É uma situação meio... extremamente constrangedora. Mas, Fábio, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer antes de encerrar o programa, porque o tempo voa. Boa mesmo. Para o exercício da profissão, todos são submetidos ao chamado exame de ordem, né? E que é o terror para alguns e é uma passagem que não tem jeito, tem que ultrapassar. E hoje existe um projeto na Câmara dos Deputados visando acabar com o exame de ordem, né? Inclusive é de autoria do deputado Eduardo Cunha, do polêmico Eduardo Cunha. Gostaria que você, rapidamente, em 2 minutinhos, nos dissesse: o exame de ordem, na sua ótica, é importante, é necessário ou pode ser dispensável? O que você acha? Eu acredito e sou defensor do exame de ordem. Infelizmente, coube à ordem uma missão que não seria a sua.
não seria sua, porque incumbiria as faculdades dar uma boa formação aos seus alunos e eles efetivamente saírem da faculdade e se inscreverem na ordem aptos a advogar. Infelizmente não é isso que acontece. Daí o exame de ordem existir. A justificativa está aí. A cidadania precisa ser defendida por alguém que tenha mínimas condições de poder exercer a profissão. Então, serei sempre um ardoroso defensor do exame de ordem. Acredito que nós estamos numa fase em que o exame de ordem se aproxima a um grau de dificuldade semelhante ao dos concursos públicos. E aí eu já não sei se é isto exatamente, esta é a filosofia, este é o princípio que nós devemos nos valer para o exame de ordem. E aí, enquanto advogado, enquanto participante da ordem, eu me sinto também à vontade de não fazer uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva, né? Hoje, quem administra o exame de ordem é a Fundação Getúlio Vargas. E nós tenho acompanhado, e creio que você, Clóvis, a Rosana também, acompanham muito mais do que eu até, porque o exame de ordem não é uma área de participação enquanto conselheiro que eu me interessei, né? E de participar, etc. A não ser há muito tempo atrás como examinador e tal, mas não foi uma figura que eu gostei muito. Mas eu vejo que nós precisamos fazer uma releitura desse exame de ordem, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há uma situação que me parece uma situação delicada, né? Porque hoje, como nós temos um grande número de candidatos, existe um sem número de cursos preparatórios, né? E os cursos preparatórios ficam cada vez mais técnicos na medida em que cada vez mais turmas têm e acompanham os exames de ordem, as questões, etc, etc. E há sempre 1, 2, 3, 4, 5, já houve o caso de 6 questões em que se propôs que elas fossem anuladas porque as respostas não havia respostas corretas ou havia mais de uma resposta correta. Nesse último exame se fala em 5 questões. 4, 5 questões. Eu ouvi dizer. Isso realmente... Então, nós precisamos zelar por isso. Isso não é uma crítica destrutiva, não é nada que a gente faça sem a consciência de que a gente precisa olhar para dentro e resolver os nossos problemas. Tem que aperfeiçoar, né? Mas que ele é necessário, eu sempre faço uma crítica, acho um absurdo, por exemplo, na área médica, tem-se feito o exame. E o último resultado que eu vi, mais de 60% foram reprovados. Mas as consequências não existem. Ele é formado, ele faz o exame, 60% não obtém aprovação e continuam, são inseridos no mercado de trabalho como que nada acontecesse. Né? Isso é muito mais grave. Doutora, lamentavelmente o tempo voou. Verdade. Encerramento, por favor. Eu, da minha parte, já agradeço ao doutor Fábio. E uma alegria de tê-lo aqui presente e espero que em outras oportunidades a gente possa estar conversando. Muito obrigado. Da mesma forma, agradeço ao professor Fábio, doutor Fábio, o Fábio, né? Fábio. Meu professor. Tive a oportunidade de ser professora do seu filho. Sei que ele está fazendo um curso de Direito agora, não é isso? Fui meu aluno no curso de Administração. Então, fico muito feliz com a sua presença aqui e agradeço da mesma forma, professor Clóvis, os seus esclarecimentos. Eu, nesse instante final aqui, eu acho que eu posso fazer uma manifestação, não é isso, Clóvis? Pelo menos pelo roteiro que você me passou. As considerações finais do entrevistado. Eu fiquei muito honrado de estar aqui mais uma vez na TV Destaque, com você, Clóvis, com a Rosana, nesse programa que nós vimos nascer, até na rádio, né, na Rádio Boa Nova, com o próprio Geraldo. E participamos pela ordem, depois tivemos a versão televisiva e que vocês brilhantemente deram continuidade, o que é extremamente importante para a nossa cidade e para a cidadania. Eu agradeço a oportunidade e
quero aproveitar este momento, Clóvis e Rosana, para dirigir um agradecimento muito, muito especial aos nossos colegas, às nossas colegas, que durante esses 12 anos acompanharam a nossa trajetória na Ordem. Saio com a consciência do dever cumprido. Pode não ter sido muito o que eu fiz, mas foi o que eu pude dar à classe. E fiz com muito carinho, com o coração, às vezes com muita paixão, mas também com muita racionalidade, né? Porque lá é um lugar onde a gente representa uma instituição que é importante para a nação e não é lugar para desatinados, né? Eu procurei, pelo menos, não ser desatinado, não sair fora, como se costuma dizer numa expressão feliz, não sair fora do eixo, né? Mas eu saio com o dever cumprido, Clóvis e Rosana. Muito bem. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Assinante da TV Destaque e até um próximo programa.